Alô, minha gente querida, é muito bom, é gratificante estar com você de novo. Até porque nós temos certeza que você está se organizando muito bem, vai estudar bastante, vai fazendo uma série de exercícios, vai fazer pesquisa, vai consultar a rede naquilo que for necessário para construir um novo destino. E nesta construção caminharemos juntos. A gente vai falar de um tema que você conhece muito bem. A gente apenas vai organizar alguns dados que são relevantes e que com certeza você vai encontrar pela frente. Sabe qual é o tema? Nós vamos falar dos biomas brasileiros, que você estuda também lá na área da geografia, com alguns aspectos geográficos que chamam atenção para aquela área do conhecimento. A gente vai trabalhar na área biológica agora. Lembre, por exemplo, Enem, os vestibulares atualmente juntam tudo, porque afinal de contas a vida é uma só. Na vida não tem gavetinhas com uma área ou outra do conhecimento. Todo o conhecimento que você constrói a partir de todas as informações que você tem, na verdade, servem para você viver melhor e para resolver a vida lá fora. Então vamos lá? Primeira coisa que eu quero que você faça, um mapa do Brasil. Então observe aqui, ó, biomas brasileiros, aqui você tem esse mapa. Você vai ter um mapa em branco, só com algumas as regiões abertas ali, os estados. Aí o que você vai fazer? Hoje eu vou estudar floresta amazônica. Vou ler sobre a floresta amazônica. Muito bem. Então você pega lá toda essa área que está em verde e você pinta a região amazônica. Aí um dia você diz, hoje eu vou pegar a Caatinga. Ótimo, então olha qual é a área da Caatinga, vai lá e pinta a Caatinga. Aqui tem um pedacinho entre os três, Cerrado, Amazônia e Caatinga, que é a mata de cocais, que normalmente não aparece às vezes, porque é uma região intermediária entre os três. Olha aqui o Pantanal, olha a Mata Atlântica. Tem uma ilha de Mata Atlântica aqui, em função da altitude, que é a mata de araucária, que a gente também vai observar. Aqui embaixo, ó, Pampa, hoje chamados de Campos Sulinos. Portanto, teu primeiro desafio, você pega um mapa, vai pintando cada região, porque onde quer que você vá fazer qualquer tipo de teste, e Enem, vestibulares, o pessoal vai cobrar os biomas brasileiros. Você tem que saber pelo menos a localização no Brasil de cada bioma. A partir daí, primeiro, a inferência das características climáticas de cada região. Meu amigo, você é brasileiro, está aqui vivendo desde que nasceu. É a sua terra. Então a gente conhece bastante do que nós vamos realçar agora. Vamos só organizar alguns dados que são relevantes nestas cobranças para você se dar bem. Então vamos lá para a primeira? Começamos com a nossa floresta amazônica. Primeiro, ela ocorre principalmente na região norte do Brasil. Então, principalmente na região norte do Brasil. Por quê? Porque ela ocupa algumas áreas aí limítrofes com outras regiões, porque ela pega o estado do Amazonas, Pará, Roraima, Rondônia, Acre, Amapá, olha aqui, ela vem até o Maranhão, Tocantins, Mato Grosso. Então, quando a gente fala região norte, é onde nós encontramos a maior parte da floresta amazônica brasileira. Para ter uma ideia, gente, 49% do território brasileiro. Então, um dado interessante é mais ou menos, pelo menos os biomas maiores, você saber o percentual que ocupa do território brasileiro. A Amazônia é tranquila, 49 ponto alguma coisa, então nós temos aí perto de 50%, metade do Brasil ocupado por esse bioma amazônico.
O que nós temos lá? Chuvas abundantes e regulares e uma temperatura estável. Outro dado, lembra você que a floresta amazônica é uma floresta tropical. E como tal, apresenta uma grande diversidade. Se ela tem uma grande biodiversidade, ela tem uma grande riqueza de nichos. Lembra que nicho é o papel funcional que a espécie exerce no seu habitat. Ela tem uma baixa densidade de espécies, de cada espécie, né? Mas tem uma grande quantidade, ó, rápida reciclagem de nutrientes. Outro dado que é extremamente interessante que você guarde. Porque lembra que o solo é pobre em toda a floresta tropical. Por que o solo é pobre? Porque a reciclagem é rápida. Então, tudo que morre rapidamente é decomposto por bactérias e fungos, fundamentalmente, e volta para a parte biótica do meio, volta para as árvores. Ora, então, gente, onde está a riqueza da floresta tropical? Na própria floresta. Então, quando a gente vê algumas pessoas falando, nossa, mas tem tanto, dá para a gente tirar, olha, uma nova fronteira agrícola, nada. O solo é pobre, você tira a floresta, vira cerrado, vira deserto, o chão é areia. Ó, só eu estou lembrando aqui que você deve lembrar que densidade é a quantidade de indivíduos pela área ocupada, né? Então, em cada espécie, a densidade é baixa, mas eu tenho uma variedade de espécies muito grande. Maior floresta pluvial do mundo e, como toda floresta tropical, ela tem 4 estratos. Portanto, tem coisas aqui que são lógicas. E você já sabe, ó, se tem grande biodiversidade, tem riqueza de nichos. Baixa densidade, mas com bastante espécies, rápida reciclagem, logo o solo é pobre. E os 4 estratos dessa floresta. Um outro dado que a geografia também explica, nós temos 3 paisagens distintas lá na floresta amazônica. A gente tem nos locais mais baixos, praticamente passa a maior parte do tempo alagados. Tem aquela região que na época de cheia alaga e tem aquela parte mais alta em que está sempre seco, quer dizer, não alaga. Portanto, atenção. Igapós, vamos lá? Igapós, terrenos baixos e quase sempre alagados. Então aí a gente tem aqueles igarapés, aquela parte que está toda lá debaixo d'água sempre. Várzea, terrenos um pouco mais altos, mas sujeito a alagamento. Então a vegetação que é intermediária onde? Entre igapó e mata de terra firme. E, finalmente, a mata de terra firme, locais mais altos, onde tem as árvores. Lembra que tem 4 estratos, o primeiro, né? A gente tem sempre aquela parte rasteira e esse último estrato, que pode ter de 40 a 60 metros de altura, essas árvores formam o dossel que você já vai ver. Tudo bem? Igapós, várzea e mata de terra firme. Então vamos lá. Chamada Ileia, de vez em quando o pessoal fala isso, já sabe que é Amazônia, do grego quer dizer floresta. Precipitação superior a 1.800 milímetros por ano. Chove frequentemente, a precipitação é frequente. Temperatura normalmente alta, aí nessa média. Ó, que eu já falei para você, o estrato superior, formado pela copa das árvores mais altas, fecha um teto na floresta que a gente chama de dossel. É claro que você já estudou, o chão da floresta tropical é escuro, a luz é difusa. Então, que tipo de vegetação eu tenho? Uma vegetação rasteira e uma vegetação pouco exigente em termos de luminosidade. Porque aí o último estrato, que forma o dossel, filtra a luz que vai lá para baixo, deixando lá embaixo com uma temperatura um pouquinho mais baixa, mais fresquinho e mais úmido.
Aí o cuidado com o desmatamento, a hora que vão lá e cortam até criminosamente as árvores mais altas, você deixa de ter esse filtro natural. Então a gente tem o ressecamento da parte mais baixa e, dependendo da época do ano, aqueles incêndios florestais que tem nessas áreas de desmate. Então a gente vê o que tem que fazer para poder preservar. Aqui você tem uma visão da floresta, da parte amazônica, e você vê como você tem uma mata fechada. A gente está olhando de cima para baixo, então a gente está vislumbrando o dossel. Olha lá. Aqui você vê, está mostrando que nós temos uma vegetação mais baixa, um pouco mais alta até as grandes árvores, ou seja, quantos estratos? 4 estratos, 4 alturas diferentes de árvores. Aqui você vê, que até é interessante, o encontro do Rio Negro e do Rio Solimões, que ocorre na região de Manaus. E aí uma curiosidade para você do Brasil inteiro. A água do Rio Negro é uma água muito ácida, o que dificulta, por exemplo, o desenvolvimento de larva de mosquito. Então, se eu estiver lá na região, eu prefiro ficar numa pousadinha lá, ou se você resolver montar uma pousada lá perto do Rio Negro, onde você vai ter menor probabilidade de doenças como a malária, exatamente pela dificuldade do desenvolvimento do mosquito, já que a larva tem dificuldade de desenvolver numa água mais ácida, ok? Olha que espetáculo lindo o encontro do Negro e dos Solimões. Aqui uma região de Igapós, aquela região que você sabe que está praticamente permanentemente alagada. Aqui é a área de várzea. E tome cuidado porque é uma questão sociológica, inclusive. Quando chega a época de cheia, as pessoas que põem as casas, inclusive muita área de ocupação em área de várzea, acabam desalojadas e vão ter que voltar só quando a água baixar. Então aí tem muita gente, inclusive gente que vem de países vizinhos aí na nossa região amazônica e que se instalam em casas muito simples nessa região de várzea. E não saem, porque também não tem para onde ir, e dizem que já estão acostumados, inclusive porque eles sabem que periodicamente estarão desalojados. E aqui a mata de terra firme. Para você ver alguns animais que a gente encontra lá, o cateto, por exemplo, que é tipo um pouco selvagem, né? E em seguida a gente vai para a nossa Mata Atlântica. Lembra que eu falei ainda há pouco para você? A floresta amazônica é um tipo de floresta tropical. Então, quando você estudar biomas mundiais, que estudar floresta tropical, lembra que as características servem tanto para floresta amazônica quanto para Mata Atlântica, que é o que a gente vai ver agora, que é um outro exemplo de floresta tropical. Olha aqui, ela é menos exuberante do que a amazônica. Agora, esse dado você vai guardar. É a região mais devastada do Brasil, ocupando originariamente 13% do território brasileiro, estendendo do Rio Grande do Norte até o Rio Grande do Sul. O clima tropical úmido ao norte e subtropical úmido ao sul. Mas também você já estudou na história, a geografia, que a ocupação do território brasileiro se dá preferencialmente no litoral, exatamente na área de Mata Atlântica, o que faz com que hoje a gente não tenha aí 5% da mata original, tá? Então veja que dados interessantes. A maior ocupação do Brasil, floresta amazônica. Bioma mais devastado, Mata Atlântica. Então a hora que alguns dados a gente observa em textos, imediatamente você já localiza qual é o bioma e é fácil você acertar as questões. Veja que aqui dá mais ou menos 13% originariamente do território nacional. Mas o que eu tenho? É uma floresta tropical. Então as características são as mesmas. Veja, também 4 estratos. Ok? Grandes árvores, epífitas, bromélia, orquídea que vive sobre outras árvores, cipós. Um dado interessante, olha aqui,
que deu nome ao nosso país. Região do pau-brasil, IP, que a gente observa muito aí ao longo da Mata Atlântica, canela, jacarandá, jatobá, jequitibá, palmiteiro. Então, eu quero que você guarde pau-brasil, palmiteiro, samambaia, pteridófita, xaxim, que é um tipo de samambaia, pteridófita. Fauna extremamente rica, né? Ó, jaguatirica, mico-leão dourado, sagui, sariranha, bugios, coatis, cobras bastante, né? Aves, anfíbios, por quê? Porque é uma região quente. Aqui você vê uma imagem do pau-brasil. Então você vê a cor e aí você entende por que é chamado de pau-brasil. Aqui a imagem da nossa jaguatirica, né? Só para você ter uma ideia do que a gente encontra. O nosso mico-leão dourado, os bugios, olha que bonitinho. Aliás, eles fazem um barulho terrível. Gente, por favor, o que é que nós acabamos de ver? Nossos 2 exemplares de florestas tropicais, floresta amazônica e Mata Atlântica. Então, é claro, você pega a região do litoral, do Rio Grande do Norte ao Rio Grande do Sul, e aquela faixa que a gente pega ali da região central do Brasil, fronteira com Cerrado, que segue até o norte do Brasil. Agora a gente vai trabalhar um pouquinho a mata de araucária. Quando eu mostrei o mapa, eu disse, olha, nem sempre aparece no mapa. Você olha lá a Mata Atlântica, que ela vai até lá Foz. Mas tem uma área da Mata Atlântica no sul do Brasil, onde eu tenho, por causa da altitude, uma região equiparada, similar à floresta boreal, à taiga. Cuidado, isso se cobra bastante. Qual é o bioma brasileiro análogo, correspondente à taiga ou floresta boreal? Então, a mata de araucária, também extremamente devastada. Hoje esse bioma é considerado, inclusive, geneticamente extinto. Muita gente está tentando preservar. E vamos a algumas informações. Então, ó, dominância o quê? Araucária angustifolia, que é o pinheiro do Paraná, árvore símbolo do estado do Paraná. Lembra, não é uma floresta tropical, né, equivalente à taiga. Tem 3 estratos e a araucária produz o pinhão. Então a gente vai encontrar economia atrelada, por exemplo, à erva mate e ao pinhão. O pinhão é produzido pela araucária angustifolia, ou pinheiro do Paraná. Pinhão não é fruto, por favor. Pinhão é semente. Araucária é uma conífera, é uma gimnosperma, e gimnospermas ainda não tem fruto, ok? Continuando lá, ó. Isso aqui você vai guardar sempre, ó, semelhante à taiga, em função de quê? Em função da altitude. Então, as estações bem definidas, regime regular de chuva, tudo bem. Principalmente aonde? Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. E aqui você vê uma imagem. Lembra que a gente falou que tem 3 estratos? Ó, o estrato superior você observa a araucária angustifolia, ali em forma de guarda-chuva, né? Aí depois você vê os estratos inferiores. Tudo bem? São 3 biomas já, hein? Floresta amazônica, a Mata Atlântica e agora a região de mata de araucária. Lembra que essa área, esse bioma chamado mata de araucária, é ou floresta de araucária, considerada em função da grande devastação praticamente extinto. Você pega o estado do Paraná, Rio Grande do Sul, tem uma série de cidades que ocupam onde era originariamente a mata de araucária. Então não tem como recompor, você não tem como tirar as cidades daí. Vamos estudar uma área pequena que não apareceu naquele mapa, mas eu indiquei para você, que é entre a floresta amazônica, entre a caatinga e entre o cerrado. Vamos lá? É a zona ou mata de cocais, tanto faz. É uma região de quê? De palmeiras, onde o pessoal fala muito na carnaúba e no
Babaçu. E olha aqui a chavão. Sempre que falar que você tem uma região de transição entre a floresta amazônica, Cerrado e Caatinga, é a mata ou zona de cocais. Quais são os estados? Maranhão, Piauí, Ceará e Tocantins. E aqui você olha, por exemplo, o Babaçu, né? Então, região de grande quantidade de palmeiras. Agora a gente trabalha um bioma que é exclusivamente brasileiro. E que, ao contrário do que muita gente imagina, de uma biodiversidade muito rica. A Caatinga, olha lá, ocupa em torno de 10% do território nacional. Eu acho que você vê marcando, né? Amazônia, aí você tinha Mata Atlântica, ali já tinha quase 70%, 63%, 4%, e agora mais 10% eu estou já em torno de 70% do território brasileiro. Então, onde é que eu tenho Caatinga? Nordeste brasileiro, Ceará, Bahia, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Alagoas, Sergipe, Maranhão, Rio Grande do Norte e parte de Minas. Baixa umidade relativa do ar. É claro, quando a gente fala Nordeste brasileiro, eu estou falando onde está a maior parte. A mesma coisa quando eu falei da floresta amazônica. Eu falo, norte do Brasil, mas principalmente no norte do Brasil. Temperatura elevada, aí você já sabe, e sofre grandes períodos de seca. O que caracteriza a Caatinga? Ela tem pequenas árvores e arbustos, com muitos cactos, que são plantas xerófitas. Xero é seco. Fito é planta, planta de região seca. Então você imagina a adaptação dessas plantas que vivem em locais sujeitos à seca. Sempre eu tenho 3 desafios aí em quem vive em local seco. 1, conseguir água, armazenar a água e não perder água. Então você pega, por exemplo, as cactáceas, pega o cactus. Você vê primeiro, ele está adaptado a pegar a água onde ela estiver. Então nós temos a primeira adaptação, raiz. O caule, ele é chapado, o caule é verde, o caule está fazendo o papel de quem? Está fazendo o papel da folha, porque a folha virou espinho. Por que a folha virou espinho? Para diminuir a superfície e evitar a perda de água para o meio. Aí você corta o caule, você vê grande reserva de água, tem uma quantidade muito grande do parênquima chamado aquífero, porque guarda a água. Por isso, obtém água, armazena água e evita a perda de água. Olhando ainda, flora em época de seca, o que tem? Cactáceas, árvores e arbustos espaçados e tortuosos. Olha aqui, Caatinga quer dizer mata branca. Por quê? Porque fica com aspecto, as folhas esbranquiçadas, que você já vai ver. Então, durante a época de chuva, eu tenho uma maior riqueza, evidentemente, a Caatinga está verde, né? Que árvores você vai ter que guardar aí, ó? Umbu, o mandacaru, a barriguda é mais cobrada sempre. Tem o juazeiro, que é nome de cidade, né? Ó, a macambira. Aí fauna. Muitos peixes, onde eu encontro rios, anfíbios, répteis, ó, grande quantidade de répteis, o veado, o catingueiro, ararinha azul, macaco, prego, capivara, ó, calango, cuidado com a cultura nordestina, as iguanas, ó, tatu-bola, onça, cascavel. Aí você observa essa imagem. Olha aí por que mata branca. Então você vê o tipo de arbusto, você vê as cactáceas, portanto uma imagem típica da Caatinga. Olha o preá, né? Olha o redorzinho aí, é o calango. Ó. Essa barriguda. Olha aqui, aqui você armazena água. Tá vendo? Quando eu falo em parênquima aquífero, está armazenando água porque é difícil encontrar água. Que também tem uma grande importância até para as culturas dos animais lá, a macambira. Essa é a famosa macambira. Gente,
Você tem que começar a analisar o bioma e analisar aí a cultura em função desse bioma. Lembra que todos nós vivemos em algum bioma. E lembra que a gente tem, como consequência de você viver num determinado bioma, primeiro a gastronomia típica da região. A gastronomia vai usar o que? Animais e vegetais que se encontram na região. Segundo, os hábitos de cada um. Quando você olha naquele calor, o cangaceiro com roupa de couro, você vai dizer, cara, os caras são malucos. Vai você andar lá no meio, cavalgar no meio dos espinhos. Por quê? Porque eu estou diminuindo, na verdade a planta diminui a superfície da folha, transformando em espinho para evitar a transpiração e a perda de água para o meio. Então você vê que, na verdade, a característica do bioma interfere na cultura, no comportamento, na gastronomia. Se você começar em cada bioma brasileiro, em cada bioma mundial, promover esse tipo de ligação entre os fatos sociais, culturais, biológicos, né, gastronômicos, amigo, não tenha medo, porque o que vier você acerta. Agora, a gente tem um outro bioma grande, maravilhoso, que está sendo detonado para transformar, por exemplo, em plantação de soja, por exemplo. É o nosso cerrado. Então, principalmente no Brasil central, o cerrado é belíssimo. Quem de vocês não mora no cerrado, visite. Cada vez que você viajar pelo Brasil, diz assim, ó, estou no bioma tal. Você olha a paisagem e você identifica essas características gerais dos biomas aos quais eu estou me referindo agora. Brasília, lembra que Brasília está localizada no Cerrado brasileiro. Vamos lá? Goiás, Bahia, Piauí, Maranhão, Mato Grosso do Sul, Tocantins, Minas, São Paulo e Distrito Federal. Gente, quase 25% do território brasileiro. Se você contar, vamos arredondar aí, 25% de cerrado, 50% de floresta amazônica. Eu tenho 75% do território brasileiro. Legal, né? Então, são biomas extremamente cobrados. Você tem floresta amazônica, cerrado, caatinga, mata atlântica. Vamos lá? Detalhe importante do cerrado, época de chuva de outubro a março. Este dado é relevante. De outubro a março. Gente, agora dados que você vai identificar em qualquer texto que é cerrado. Por favor, preste atenção e anote aí. Primeiro, o solo é ácido. Tem escassez de nutrientes e grande quantidade de alumínio que é tóxico para as plantas. A dificuldade de cultura no cerrado não é pela falta de água, é pela acidez do solo, pelo alumínio e pela falta de nutrientes. Então guardem esses dados, por favor, gente, porque eles identificam diretamente o cerrado quando a gente tem esse volume grande de textos que falam diretamente do cerrado. Aí, evidentemente, mas o pessoal vai plantar soja não sei o que no cerrado. Você vai ter que fazer a correção, a calagem, por exemplo, a correção desse solo ácido. Olha o que eu coloquei aqui para você guardar. Generoso lençol freático. Então, tenho água. O meu problema é isso aqui, é o solo, a falta de nutrientes. As árvores pequenas, porque falta comida, e arbustos. Pseudo é falso. Xero, seco. Morfismo, forma. As plantas têm forma de plantas de locais com seca, mas não tem. Então é um pseudo xeromorfismo. Vou te falar uma outra coisa que é chavão.
naturalmente no Cerrado há queimadas naturais irregulares. Eu não estou falando de queimada criminosa. Quando ocorre essa época de queimada no Cerrado, é uma época que traz a abundância e o florescimento do Cerrado. Então o Cerrado é reanimado após esse período de queimada. Por outro lado, as árvores vão ficando tortuosas. Tem também lá na Caatinga, mas aqui, ó, queimadas regulares, então as árvores ficam tortas. Você queima de um lado, ela vai para o outro. Flora, muitas gramíneas, herbáceas. Claro, você lembra que Cerrado é um tipo de campo, é um tipo de savana, não esqueça disso, né? Então, tem árvores dispersas pela paisagem, como buriti, barbatimão, pequi, ó, mangaba. Fauna, insetos, muitas aves, muitos répteis, ó, gambá, tamanduá, lobo, guará, tatu, jaguatirica, onça, ema, cutia, ó, cachorro do mato, sussuarana. Então, aqui você vê uma imagem típica do Cerrado. Olha aqui, ó, impossível você confundir. Olha uma árvore como ela é torta em função das queimadas regulares. Então você vê que é uma região de campo. Eu tenho gramíneas e tenho arbustos e árvores. Olha a ema, né? Então, a maior ave que tem lá, aqui é a cutia. Orador? Eu tenho certeza que você vai ficar tranquilo, porque as informações que identificam cada bioma são muito claras, muito específicas. Agora vamos lá para o sul? Vamos lá para o Rio Grande do Sul, onde nós temos região típica de pastagem, que é uma estepe, né? Ou seja, aqui a gente chama de pampas. Atualmente tem caído como campos sulinos. Então vamos lá. O que é que eu tenho aqui? Aqui são campos limpos, né? Então, ó, herbáceas, principalmente gramíneas. Região típica de pastagem, a gente já comentou isso. Sul do Brasil, principalmente Rio Grande. Olha aqui, ó, 2% do território brasileiro. O solo normalmente é fértil, né? Gramíneas, leguminosas. Agora, uma fauna bastante rica, né? O veado campeiro, lobo, guará, ema, ratão do banhado, capivara, a curruíra do campo, muito quero-quero. Aqui você tem uma imagem dos pampas. Então você vê que região ótima para pastagem, uma região fértil, que são os pampas. O que a gente já viu? Você lembra? A gente já viu floresta amazônica. O que mais? A gente já viu Mata Atlântica, que são 2 exemplos de florestas tropicais. Nós vimos o Cerrado, a Caatinga, a Mata de Cocais, a Zona de Cocais e a Mata de Araucárias, aqui no sul do Brasil, mais os campos sulinos, chamados de pampas. Lembra que tanto o Cerrado quanto os campos sulinos ou pampas são exemplos de campos. Lá, Cerrado, campos sujos, campos limpos aqui embaixo, o estepe, e lá um tipo de savana. Agora a gente vai ver o Pantanal, dá uma olhada aqui. O que caracteriza o Pantanal? Área alagada. Predomina o quê? Gramínea, e há um mosaico, uma mistura de vida aquática e terrestre com uma enorme biodiversidade animal. Onde é que eu tenho? É região centro, aqui está errado, é centro-oeste, região centro-oeste do Brasil. Então, estados Mato Grosso do Sul e principalmente Mato Grosso. Ó, 1,7% do território brasileiro. Lembra que não tem Pantanal só no Brasil, né? Ele alastra para as regiões vizinhas aqui da América do Sul. Verão quente, inverno frio e seco. Agora, época de cheia. Então veja bem, guarde isso, ó, janeiro a março, cheia. Por quê? Porque eu tenho enchente de outubro a dezembro. Aí começa a água a vazar entre abril e maio. De junho a setembro
época de seca. Então fica bem simples você lembrar. Chove quando? Outubro a dezembro. Aí enche, janeiro a março. Aí começa a água a vazar, abril e maio. E fica seco, junho a setembro. Outro detalhe, a flora é uma presença de mosaicismo. Mosaico é uma mistura. É um mosaico. Mistura do quê? Sem contar árvore da Amazônia, do Cerrado, da Caatinga, então ali é uma região que tem de tudo, né? Vamos lá, ó. Salvíneas, aguapés, são plantas aquáticas, gramíneas e arbustos como o cerrado, barrigudo e mandacaru como a caatinga e grandes árvores como a Amazônia. A fauna tem uma enorme biodiversidade, como é muito alagado, tem muito o quê? Muitos peixes e muitas aves migratórias. E aí vai um macete para você. Os tuiuius são as aves símbolos do Pantanal. Aí você tem onça, jacaré, tem as cobras, ó, sussuarana, capivara, bugio, arara, tucano. E olha os peixes, pintado, bagre, ó, piranhas, pacus, surubins dourados. E essa é uma imagem do Pantanal. Você vê aí como uma mistura de terra, de áreas alagadas, caracterizando esse bioma riquíssimo. Mas eu quero que você veja mais coisas. Esse é o tuiuiu. Essa, então, ou esta, é a ave símbolo do Pantanal. Mas falta uma coisinha que eu quero te falar extremamente importante, que são os manguezais. Gente, mangue acompanha aqui o nosso litoral e é uma região que é um grande berçário de animais que você depois, de peixes que você pesca lá fora no mar. Então, o comprometimento do mangue compromete a pesca. Como o mangue tem baixo teor de oxigênio, é uma região que tem um mau cheiro, né? O que o pessoal pensava? Que era uma área podre, que não servia para nada. Então a gente pega já desde o Dom Pedro II, que mandou aterrar uma grande parte de mangue do Rio de Janeiro. Hoje a gente tem, graças a Deus, mundo afora, áreas de proteção de mangue. Então vamos ver. Região de estuário. Então o rio está chegando no mar. Acompanha a costa brasileira, ó. Primeiro, pouco oxigênio, guarda isso. Alto teor de água no solo. Gente, pouco oxigênio, pouco. Sempre fala isso quando o pessoal fala em manguezal. Ora, que dificuldade a gente tem numa região alagada? Primeiro, as árvores, pequenas árvores tem, não conseguem ter sustentação. Então a gente tem raízes adventícias aéreas que saem do caule e formam uma área de sustentação para escorar essas árvores que ficam em ambiente alagadiço. A gente chama de raízes escora, nunca esqueça disso. E tem as raízes respiratórias, você olha lá, elas saem assim para fora. Por quê? Porque tem pouco oxigênio, então vai ter que retirar o oxigênio dissolvido no ar. E vou te contar uma coisa. Por exemplo, Santa Catarina, em Florianópolis, na área sul da ilha, tem hoje uma grande parte de mangue que é protegido, inclusive, pela Universidade Federal de Santa Catarina. Então tem os estados onde o pessoal tem preservado mais mangue. O que eles vão falar? Vão falar de mangue, que é para que as pessoas entendam a importância do mangue. Tem 3 espécies de plantas que são típicas de mangue. Sempre que pedir plantas de mangue são as 3. Olha o nome delas. Rhizófora, avicênia e laguncularia. Gente, falou em uma delas, você já sabe que está falando de mangue. Então guarde bem isso aí. Olha, aqui você vê a raiz escora, tá vendo? Como a região é alagadiça, não tem sustentação. Então precisa ter a raiz escora. E aqui essas pontinhas que você vê são as raízes respiratórias. Você vê? Elas têm que sair para conseguir oxigênio, já que tem pouco oxigênio
no mangue. Assim, a gente passou pelos biomas brasileiros. Tranquilo, né, gente? A gente falou da floresta amazônica, Mata Atlântica, florestas tropicais, Cerrado Caatinga, lá um pedacinho, zona de cocais, aqui outro pedacinho, ilhado pela Mata Atlântica, a mata de araucária, Campos Sulinos ou Pampas, o Pantanal e a região de mangue que acompanha o litoral, que tem uma importância econômica muito grande. Com isso, gente, você está preparado para entender esse país, você está preparado para aproveitar as suas viagens, aproveitar os filmes, os documentários onde você vê esse tipo de vegetação, esse tipo de animais, e encontrou uma fotografia de uma região dessas, e olha que tipo de árvore, tipo de bicho, facilmente você identifica qual é o bioma brasileiro. Até porque cada um de nós vive em algum bioma brasileiro. Valeu, gente? Um grande abraço, até a próxima.